Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós não vamos ver a mensagem seguinte à de ontem. A nossa mensagem de ontem tinha o título de Perigos Sutis. Foi a mensagem 52, cujo versículo destacado por Emmanuel, palavras de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 7, quando nos diz Paulo: não vos façais, pois, idólatras. E na mensagem de ontem, no programa de ontem, nós fizemos várias referências a mensagens, a temas, e fomos falando pela nossa lembrança. Hoje, então, nós trouxemos as fontes. Então, hoje vai ser o 52, que é a mensagem, não é? Ponto 1, né? Ponto 1. Porque vamos precisar esclarecer, porque eu acredito, até quando falamos de prece refratada, que muitas pessoas podem não estar habituadas com o termo, podem ter ficado dúvidas. E embora sejam temas para nossa reflexão, nós precisamos entender para refletir melhor, não é? Então, hoje vamos ver algumas coisas, mas ainda vão ficar faltando 2 pontos. O primeiro ponto, que nós ainda não pesquisamos, porque pesquisamos essa parte, mas ainda falta outra, foi a referência que fizemos quando Kardec critica um livro lançado pelo médium que recebe o Espírito de Verdade. Isso é na Revista Espírita. Então, isso ainda vai depender uma pesquisa, então, amanhã. Uma outra referência que nós estamos pesquisando, mas ainda não encontramos, nesses livros que trazem casos sobre Chico Xavier, e agora estamos lendo aquele livro do Marcel Sotomayor, o primeiro, As Vidas de Chico. É esse, A Vida de Chico? Bom, amanhã eu confirmo. O fato é que eu estou procurando. Quando Emmanuel se afasta de Chico durante um período, e quando ele volta, Chico tinha psicografado 2 livros de espíritos que não tinham sido autorizados por Emmanuel, e manda então que sejam destruídos os livros. Ainda não achei essas 2 fontes. Vou precisar pesquisar mais. Mas vamos lá, vamos começar com uma mensagem. Nós comentamos sobre a mensagem Existimos, de Emmanuel. Está realmente no livro Palavras de Vida Eterna. Sim, realmente é a mensagem de número 104, que tem o título de Existimos, onde ele diz, né, destaca o versículo que está em João 10, capítulo 10, versículo 10, palavras de Jesus: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E Emmanuel diz: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Ela continua. Vocês querem ouvir o resto? É lindo. Esse livro aqui, nós vamos deixar para ser o 5º livro que vamos ver. Estamos no 2º, não é? Começamos com Caminho, Verdade e Vida, agora estamos em Pão Nosso. Ainda falta Vinha de Luz e Vinha de Luz
Me ajudem aí. Bom, e esse aqui seria o quinto, Palavras de Vida Eterna. Quando você quer lembrar e aí não lembra, né? Mas não tem problema. São 4 livros dessa série de mensagens e mais este que seria o quinto. Este aqui, Palavras de Vida Eterna, ele é de uma doçura, de uma inspiração, a meu ver, ímpar. Então ele diz: a vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento, para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Vocês viram que eu até sabia de cor, mas por que eu sabia de cor? Porque ela tem a capacidade, não. De tanto que a gente busca mesmo, porque precisa. A gente precisa refletir sobre essas coisas, porque nós temos tendências a repetir erros. E esses erros realmente nos colocam lá no estágio do existir. E nós queremos passar para um estágio melhor, que é o estágio da vida. E a vida é a experiência digna da imortalidade. Outro ponto que nós vimos aqui, vamos então deixar esse aqui. Estou tentando me lembrar que estou falando e estou tentando me lembrar. Pão nosso, vinha de luz, fonte viva, claro, fonte viva. O quarto, logo, como é que eu vou esquecer de fonte viva? Enquanto que esse é o mais docinho. Isso para mim, né? Fonte viva é aquele que vai botando os pinguinhos nos is, né? Aquele que vai bem, sabe puxar a orelha como ninguém. E como a gente precisa, né? Que os bons espíritos puxem nossas orelhas. Nós falamos aqui, esse aqui eu vou deixar para o final, porque essa é a história das festas, lembra? Nós falamos das festas, as festas. Mas nós vamos falar sobre a prece refratada. Quando a gente ora para uma pessoa, né, para um espírito, e aí esse espírito não está preparado para receber aquela prece, e a prece é encaminhada para outro que vai atendê-la. E nós trouxemos 2 casos, não sei qual é o mais interessante. Vamos trazer primeiro o do livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, Mediunidade, de Chico Xavier. E no capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu, nós temos aqui que está sendo contada uma história onde uma jovem chamada Evelina perdeu a mãezinha. O seu pai casou de novo. E a nova esposa do pai, ela não era uma pessoa boa. E ela tinha um irmãozinho também, a Evelina. E a madrasta acabou por ser negligente a tal ponto que o menino acabou falecendo. A jovenzinha orava para a mãe, para que a mãe a protegesse. Só que a mãe, ela estava num tal estado de perturbação no mundo espiritual, porque ela estava vendo tudo aquilo que aquela mulher, não é? Aquela madrasta estava fazendo,
E ela não estava em condição nenhuma, ela estava num estado de muita perturbação para poder atender aos pedidos da sua jovem filha. Então, nós temos aqui no texto do capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu. Ainda anteontem, isso os mentores, né? André Luiz e o mentor comentando. Ainda anteontem pude vê-la, a menina. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, a mãezinha, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor, a menina, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, as suas preces, quebrando a direção a mãe, não é? Chegam até aqui de tal modo, reparamos o pequeno gráfico em silêncio. Então, quer dizer que o espírito estava explicando isso, demonstrando um gráfico, não é? De como ela estava rompendo o caminho em direção à mãe e indo para as esferas mais elevadas. Sustado a pausa longa, o ministro fixou Hilário, são então os desencarnados que estão conversando sobre o caso, e indagou. O ministro perguntando: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina, a menina, recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida a prece, em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores, ou seja, atravessa os círculos inferiores e procura apoio que lhe não faltará. E aí vem a pergunta do ministro se eles desejariam auxiliar em atender às rogativas da jovenzinha. Certo? Prece refratada. Outro exemplo. Esse livro aqui eu gosto muitíssimo dele. É um livro fino. Mediunidade, Encontro com Divaldo. Esse livro é da editora Mundo Maior e é um encontro que foi feito com dirigentes espíritas e o médium Divaldo Pereira Franco. Essa aqui é a segunda edição. Deixa eu ver. Primeira edição dele. Não diz aqui quando foi. E aqui, quando ele trata, na página 27, ele trata de intuição e... médium, agente ou paciente. Divaldo nos conta uma passagem de Chico Xavier e nos diz assim: anos depois eu estava em Uberaba acompanhando Chico Xavier na sua peregrinação quando chegamos a uma casa humílima, ou seja, muito humilde, e o bondoso amigo contou-me um dos fatos mais notáveis da forma de dizer-se uma coisa e ser-se compreendido de maneira diferente, porém correta. Quando ele esteve diante de uma certa senhora que o comovia, porque não era mais do que uma de suas assistidas, mesmo assim, ele passava pelo seu modesto lar somente para saudá-la e ler o Pão Nosso. O Pão Nosso. E ler o Pão Nosso. Normalmente, ele lia uma pequena página de alguma das 4 obras mediúnicas que lhe foram ditadas pelo Espírito Emmanuel. Olha o nome delas.
Se eu não me lembrasse, estaria aqui, ó. Pão nosso, fonte viva, caminho, verdade e vida, e vinha de luz. E expressava uma ligeira interpretação. Certo dia, ela lhe pediu: olhe, Chico, não precisa mais me dar coisa nenhuma, porque eu estava em um momento com uma dificuldade terrível. E então me chegou uma fotografia do espírito que foi na Terra, o senhor Alípio Barçante. Me disseram que ele era um espírito muito elevado e que quando eu tivesse um problema, colocasse a mão sobre a fotografia dele e lhe pedisse, que ele me atenderia. Então, a partir dali, eu pego a fotografia, digo com toda a fé: senhor Alípio, eu estou necessitando disso, daquilo, e ele me concede. Então, o senhor pode vir aqui para rezar, mas tem gente mais necessitada do que eu. Chico, preocupado, pediu-lhe a fotografia que ela dizia ser do espírito. Ela mostrou-lhe um envelope no qual se encontrava um selo com a efígie, ou seja, o rosto de Allan Kardec, referente ao centenário de O Livro dos Espíritos, ocorrido em 1957. Chico perguntou-lhe surpreso: é este? E ela, confirmando, repetiu-lhe o nome, sim, Alípio Barçante. O espírito Emmanuel, que lá estava, falou ao seu médium, no caso, falou a Chico. Trata-se do espírito de Eurípides Barçanufo, por quem ela chama e que a atende, só que não chama pelo nome Eurípides. Esse é o verdadeiro espírito que atende esta senhorinha. Então concluímos que ela chamava por Alípio Barçante, punha as mãos na foto de Allan Kardec e Deus atendia-lhe, culto soberano, e Deus atendia-lhe as preces, socorrendo-a através de Eurípides Barçanufo. Não é incrível? Essa é a oração refratada. Acho que ficou bem ilustrada, não ficou? Acho que sim. Agora, para concluirmos, vamos à belíssima história do espírito Irmão X, Humberto de Campos, neste livro Contos desta e de Outra Vida. É a história de número 17, cujo título é Festas. Festas. Felipe Simas renasceria com a missão de impulsionar a verdade, prometer aos espíritos superiores. Eu falei que a mediunidade é Chico Xavier? Publicação da Federação Espírita Brasileira. Desculpa. Felipe Simas renasceria com a missão de impulsionar a verdade, prometer aos espíritos superiores acolher-lhes o ensinamento, dosá-lo e distribuí-lo com a multidão. Várias vezes antes do berço, visitou em companhia de grandes instrutores o local onde receberia a tarefa. E vira de perto a enorme cidade em que lhe soaria a palavra como trombeta do céu. Começaria o apostolado através do verbo fulgurante e terminá-lo-ia com o lançamento de alguns livros em que os mensageiros divinos expressassem preciosa síntese da realidade maior. À face dos abençoados compromissos, Simas nasceu e criou-se, iniciando o trabalho com geral admiração. Muito jovem ainda, falava arrebatando quem o ouvisse. Benfeitores invisíveis ocupavam-lhe a garganta,
transformado então em tuba. Tuba é aquele instrumento musical, não é? Tuba sublime, e o conceito edificante lhe jorrava da boca. Assemelhava-se nesses instantes à cascata de luz. Legiões de pessoas escutavam-no, emocionadas. Senhoras reconhecidas beijavam-lhe as mãos e companheiros respeitáveis abraçavam-no comovidos. Todavia, espíritos acomodados às sensações inferiores da existência física mostravam-se incomodados. As preleções, ou seja, as palestras de Simas, mudavam a vida mental da maioria de quantos encarnados eles se haviam habituado a vampirizar. Quer dizer, esses espíritos inferiores estavam acostumados a vampirizar. E perdiam terreno. Agindo por sindicato de exploradores, reuniram-se em estudo. Como resolver o embaraço? Ou seja, como tirar do caminho aquela pessoa, não é? Que estava levando o verbo luminoso vamos dizer assim, da libertação daqueles corações dos próprios egos sombrios. A princípio, improvisaram dificuldades. No entanto, as dificuldades como que lhe infundiam recursos novos. Simas orava e colhia forças. Invadiram-lhe então o reduto familiar. Inexplicavelmente, os irmãos lhe atiravam ironias em rosto. O missionário, contudo, recobrava as energias na prece. Era como se vivesse ligado à esfera superior, à maneira de escafandrista do mundo espiritual. Escafandrista é aquele mergulhador que vestia aquele escafandro, não é? Para mergulhar no fundo do mar. Só que ele era um escafandrista do mundo espiritual, captando-lhe o sagrado oxigênio da inspiração. Os perseguidores sutis inventaram processos novos, tentações variadas, cargas fluídicas em forma de dor, deserção de amigos, incompreensões, sarcasmos, prejuízos, mais amplas tricas domésticas. Tricas, não é? Conflitos domésticos. Mas Felipe continuava falando. Palavra altissonante, ou seja, de alto nível, não é? Reeducativa. Ele era Felipe Simas, não é? E, como consequência, surgiam atitudes de conversão, intercâmbio de livros nobres, renovações, vidas transfiguradas e lares reconstruídos. Reagruparam-se os adversários ferrenhos e na assembleia falou um deles mais experiente, os adversários, né? Os obsessores. O rapaz já cheirou dinheiro grande? E as respostas vieram: sim, sim. Já foi experimentado em prazeres diversos? E mostrou-se indiferente, responderam. Lutas familiares? Venceu as maiores. Calúnias? Aproveitou-as fazendo-se herói. O técnico em assuntos da sombra pensou algum tempo e lembrou. Festas? Já foi testado em homenagens pessoais? E o grupo todo? Ainda não. Experimentem, disse o astuto opositor. Pouquíssimos se livram. Começou para Simas uma época nova. Os amigos, como se animados de furor admirativo, passaram a requisitá-lo. Apoio e demonstrações de apreço por toda parte. Era o homem das festas inaugurativas. Nada se fazia sem ele em matéria de atos sociais. Vistoria inicial de templos espíritas começantes, almoços de confraternização, reuniões comemorativas, viagens de longo curso para atender a convites honrosos, ágapes familiares, passeios no campo, preitos de ternura recheados de flores.
E Simas falava comovendo, aplausos e lágrimas. E explodiam novos convites, jantares íntimos, conversações confidenciais, auditórios fiéis, amigos revezando-se em ofertas afáveis. Automóveis aqui e ali à disposição, retratos a rodo, álbuns de viagens, recortes de jornais em que seu nome ganhara citação, relatórios cordiais pela noite adentro, visitas intermináveis. E com isso, a gula festiva, comida festiva. Onde Felipe estivesse, surgia a mesa. Lanches, sequilhos, viandas, licores. Muita gente do séquito sabia de antemão. Simas chegando, comisarias seriam comidas à farta. Como complemento aos licores inofensivos, havia para o grupinho mais íntimo as bebidas alcoólicas. Com alguns poucos anos, arrancando ao cultivo da reflexão e ao hábito salutar da leitura nobre, Simas era dono de conversação rotineira. Acabou aquela conversação enobrecida. Repetia casos, repisava conceitos sem refundi-los. De tanto aceitar homenagens enfeitadas por mãos quituteiras é que fazem quitutes, né? Coisinhas gostosas. Acostumara-se ao prato grande. Fizera-se gastrônomo exigente. E, de certo, em razão da gordura excessiva, não mais aguentava servir nos longos comentários edificantes. Nada além de 5 minutos. Cansava-se, dizia-se portador de várias moléstias, afirmava-se em provação. Antigos bajuladores não tinham agora mais tempo de cortejá-lo. E muito antes dos dias previstos para os livros renovadores, ou melhor, reveladores, Simas vencido tornara-se um trapo de gente, viciado em comprimidos para dor de cabeça. Quando o vi pela última vez, era um homem afônico, neurastênico. Rixava com a esposa, ou seja, estava sempre em conflitos com a esposa. Clamava contra a gripe, contra a chuva, contra a umidade, contra o vento. E não longe, 2 antigos adversários de sua missão, aqueles espíritos sombrios, missão essa já fracassada, diziam irônicos entre si: que fazer para levantar Simas de novo? Façamos festas? Uma festa é o remédio ideal. E riram-se as escâncaras, ou seja, escancaradamente. Grande lição, não é? Grande lição. Então, hoje nós vimos sobre prece refratada, vimos sobre os cuidados que devemos ter no trabalho do bem, porque é fácil nós nos desviarmos, precisamos ter muito foco. Vimos sobre a questão de existir e viver, que foram pontos tocados no estudo de ontem, mas que nós sentimos necessidade de nos aprofundarmos mais, a fim de que não ficasse algo simplesmente do vim em algum lugar, não sei onde foi mais ou menos assim. Então é muito bom quando nós podemos trazer as fontes. Amanhã vamos retornar e passaremos então a mensagem de número 53. Hoje foi mensagem 52. Conclusão. Vamos orar? Se por acaso os amigos tiverem ficado ainda com alguma dúvida, escrevam. Sempre é importante nós
mantermos a nossa comunicação, não é? A nossa ligação, e aqui estamos para trabalharmos juntos nesse nosso entendimento do Evangelho, a fim de melhor podermos praticá-lo no nosso dia a dia. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais estas oportunidades que nos chegam para refletirmos sobre tantos ensinamentos, não apenas do Evangelho que nos trouxeste, Senhor, mas como a doutrina espírita nos dá um suporte nesse entendimento tão necessário para uma boa prática diária. Abençoa-nos em nossos esforços, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião. Abençoa ainda nossos lares, famílias, afetos. Ajuda-nos, Mestre, a nos lembrarmos da prece. Abençoa este mundo em tempo de crise, para que nos fortaleçamos com a crise, para que cresçamos com ela e saiamos desta crise melhores do que quando ela começou. Abençoa aqueles que estão sofrendo com ela de forma direta ou indireta. Abençoa os companheiros que estão desencarnando, porque lá estava no planejamento reencarnatório, e que estão sendo recebidos com muito carinho no seu retorno à espiritualidade amiga. Abençoa os cientistas que pesquisam tratamentos e curas. Abençoa os governantes que administram cada um o seu espaço de crise, que sejam levados pela sabedoria e pelo interesse no bem-estar dos seus povos. Obrigado por tudo, Mestre, que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.